Olá, crianças! Vamos começar a nossa 13ª aula em rede. A nossa 13ª aula em rede é no dia 28/5. Observem aqui esse 5 aqui, ó. Esse 5 aqui, ele representa o mês em que estamos. Nós estamos no mês de maio, quase chegando ao fim. Para a nossa 13ª aula em rede, vamos para a nossa rotina. A nossa rotina de hoje é a correção da tarefa. Nós vamos fazer primeiro, então, a correção da tarefa feita na outra aula. Caderno de tarefa, nós temos atividade lá da pastinha. Tinha um xerox que a Pro colocou dentro da pastinha que vocês foram buscar, tá? Quem não recebeu, não se preocupe, a gente vai entregar, vai dar um jeito de vocês terem essa atividade, tá? Caderno de sala de língua portuguesa, porque hoje nós temos língua portuguesa. O livro de história, porque nós precisamos do livro de história para fazer correção e para fazer mais algumas atividades. Lá na página 63 nós fizemos atividade, agora é a página 64. E para finalizar, a nossa 13ª aula em rede, as nossas orientações. Então vamos começar pelo caderno de tarefa. Vamos começar pela correção, certo? Nós fizemos, então, a história do caroço, nós falamos sobre a história do caroço, depois deixamos uma linha em branco, fizemos a data, né? Fizemos a data e viemos para essa atividade. O que tinha nessa atividade? Dizia o seguinte: descubra outras palavras e depois separem sílabas. Já comecei, eu fiz uma para vocês verem como é que era para ser feito. Então, nós tínhamos a palavra louca. Observem como a Pro fala, como vocês falam. Louca. Então, olha só, era para modificar, era para acrescentar, tá? Era para acrescentar o C cedilha em todas as palavras. Louca. Se eu tirasse o C e colocasse o C cedilha, ela fica louça. Depois era para separar ela em pedacinho, em sílabas. Como é que fica? Louça, 2 pedacinhos, certo? Louça. Quem fez assim, coloca certinho de lápis de escrever ou lápis de cor. Faca. Se eu coloco o C cedilha, como é que fica? Faça. Observem quantas vezes eu abro a minha boca, ó. Faça. Faça. 2. Então, ou 2 sílabas, ou 2 pedacinhos. Quem fez assim, certinho também. Peco. Se eu boto o C cedilha, fica peço. Abri a boca quantas vezes? Ó, 2 pedacinhos aqui, ó. Peço. Quem fez assim, coloca certinho. Roca. Troco o C pelo C cedilha. Roça. Quantas vezes eu abri a boca? Roça. Então, 2 sílabas. Separei com tracinho. Roça. Certinho quem fez assim. Vão conferindo, pessoal. Vão colocando certinho para ver que vocês já corrigiram, tá? Taca. Taca. Se eu boto o C cedilha, taça. Olha, prestem atenção como vocês falam, ó. Taça. Quantas vezes abriu a boca? 2, então 2 sílabas, né? Certinho. Coca. Coloco o C cedilha, coça. Quantas vezes abri a boca? 2 vezes, ó. Coça. Aqui a Pro colocou, a Pro errou aqui. Tava assim, ó, maca. Coloco o C cedilha e também para ficar, porque senão fica, não tem nem como fazer massa, mas massa de macarrão é com 2 S, tá? Tem mesmo, o C cedilha ele tem o som do S, mas por isso que a gente tem que prestar atenção e não pode esquecer que só vai antes do A, O e U. A, O, U. A gente coloca em cima, então, um sinal que é o chamado de til, tá? Coloca o sinal em cima, o til. Maca, ficou maçã.
Quantas vezes eu abri a boca? Maçã. Ó, maçã. 2 vezes certinho. Aqui botou aqui para vocês. Lembre-se, só podemos usar o C cedilha antes das vogais A ou U. E nunca se começa também uma palavra com C cedilha, tá, pessoal? Para eu esquecer de dizer na última aula, uma informação bem importante. Eu nunca começo uma palavra com C cedilha. Não existe, tá? Na língua portuguesa, no nosso idioma, não tem palavras que começam com C cedilha, tá? Aí nós tínhamos do livro, na página 232 e 233. Nós tínhamos essa atividade aqui, certo? Nós tínhamos essa atividade e nós vamos fazer a correção agora. Diz o seguinte, observe o texto e as imagens. Falava do infográfico ainda, né? Lembram lá que nós estudamos sobre o infográfico igual ao gráfico? Que nós vimos o livro, ali tudo que aprovou como dica de leitura? Então diz o seguinte, o que significa ciclo de vida? Marco X. O que quer dizer? Aqui agora tem um pintinho, depois ele vai crescendo, ele começa a pôr ovos, depois ele tem mais um pintinho e continua esse ciclo. O que quer dizer esse ciclo de vida? Ele dá alternativas. Etapas da vida? Nascimento? Morte de animais? O que quer dizer aqui? Ele está fazendo ciclo de vida, é a etapa. Quando nós, seres humanos, nascemos, vamos crescendo, depois a gente tem filhos, a gente vai envelhecendo e a gente morre. Isso são etapas da nossa vida, tá? Então, são etapas de vida. Marca um xizinho lá dentro do quadradinho. Quem fez isso, acertou certinho. Número 2. Ao crescer, alguns animais passam por metamorfose, ou seja, tem a forma do corpo modificada. O que acontece? Quando a gente nasce, a gente é bebezinho, a gente vai crescendo, a gente vai modificando o nosso corpo, né? Nossas mãos vão ficar maior, o pé, né? Então, a orelha, a gente vai ficando maior, vai crescendo a parte, a gente vai tendo essa transformação, essa metamorfose. Tem várias músicas que falam de metamorfose, tá? Circule no texto ou a seguir o nome do animal que ao crescer não passa por metamorfose. Então, a Pro vai ler o texto e a gente vai circular a palavra, o animal que ele não tem metamorfose, ele só cresce, mas ele não tem metamorfose. Ciclos de vida. Alguns animais, como as borboletas, passam por modificações profundas até se tornarem adultos. Esse processo é chamado de metamorfose. Mamíferos, como os cavalos, não modificam a forma do seu corpo, mas ficam maiores, tá? Então, a gente não modifica, por exemplo, assim, ó, nós mamíferos, o que é mamífero? Mamífero é que mama, os animais que mamam, tá? Então, qual é o animal que aparece aqui que não acontece a metamorfose? Cavalo, né? Cavalos, eles só vão crescendo, mas eles não modificam o seu rosto, eles não modificam, eles só vão crescendo, tá? A gente modifica, nós vamos crescendo, mas não quer dizer que nós viramos outro animal, tá? Não, nós continuemos mamíferos. Número 3. Quem acertou aqui no número 2, coloque certinho, pessoal. Número 3. Vamos lá. Escreva o nome de 3 animais que não mudam a forma do corpo ao crescerem, apenas ficam maiores. Aqui aparecem 3 sugestões para Pro: cachorro, gato e macaco. Vocês colocaram outros animais? Ok? Se colocaram, não tem problema. Pesquisaram, coloca certinho e depois aprovê. Número 4. Observe os ciclos de vida. Então, nós temos aqui o ciclo da vida. O que é ciclo de vida mesmo? São as etapas de vida, né? Qual deles, aí a pergunta que vem, qual deles o ciclo de vida dos seres humanos mais se parece? Com qual deles o ciclo de vida dos seres humanos mais se parece? Qual é o ciclo de vida que mais se parece com nós, seres humanos? Com qual ciclo nós nos parecemos mais? Qual o ciclo que nasce, cresce, vira jovem, adulto, envelhece?
depois morre, né? Que é o ciclo da vida. Qual é o mais parecido com nós, seres humanos? É o cavalo, né? O cavalo. Quem acertou, coloca certinho. A número 5, olha só que interessante. Qual parte desse gráfico informativo mais chamou a tua atenção? Porque aqui ele é pessoal. Ele é igual aquele que a Pro conversou com vocês, dê sua opinião. Quando eu digo dê a sua opinião, eu não posso discordar. A gente pode até conversar sobre o assunto, mas eu não posso discordar, porque esse é a sua opinião. Eu tenho que respeitar, né? A gente pode até conversar sobre o assunto, mas jamais brigar porque tu tens uma opinião diferente da minha. A gente tem que conversar, mas respeitar, tá? Quando eu digo dê a sua opinião, o que você está pensando. Número 6, dá para ver aí? Por que podemos afirmar que a leitura de um gráfico informativo é uma leitura mais rápida? Essa a Pro falou lá na aula de matemática, que os gráficos, os infográficos, né? Os gráficos informativos, ele é muito legal. Por quê? Porque é um texto mais rápido, né? Ele não tem, é um tipo de texto. O gráfico, ele é cheio de imagens, cheio de esquema, né, que facilitam a leitura. Por quê? Porque ele não tem tantas palavras, ele não tem tantas letras, ele tem mais desenhos, ele é mais colorido, então ele facilita, tá? Ele facilita a nossa leitura, porque há pouco texto, há poucas palavras, então ele é mais rápido de ser compreendido, certo, pessoal? Quem fez isso? Certinho. Agora, continuando ainda no caderno de tarefa, vamos para a tarefa da nossa 13ª aula. Vamos lá, deixe uma linha em branco depois da atividade. Escrevam lá, caderno de tarefa. Caderno de tarefa, coloquem a data, nome da escola, Escola de Educação Básica São Ludgero. Deixe uma linha em branco, São Ludgero, 28 de maio de 2020. O nome de vocês. Lembrando que nome de pessoas sem letra maiúscula encosta nas duas linhas. A tarefa de hoje, da nossa 13ª aula, é o seguinte, ó o pontinho colorido, copiar então no caderno. Então tem que copiar isso aqui no caderno. Observe os desenhos das frases, então o que é observar? Olhar, vão prestar atenção nos desenhos que a frase aparece agora. Agora, vocês vão substituir. O que é substituir? Trocar. Substitua os desenhos por palavras. Então, vocês vão trocar os desenhos pelas palavras, tá? Vamos lá. Essa atividade aqui que a Pro vai mostrar agora, ela tá dentro da pastinha, só que ela vem com 4 frases. Vocês vão utilizar somente 2, tá? Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão recortar, colar e fazer. E depois, copiar as frases abaixo. Eu já vou explicar as frases abaixo. Olha só, essa atividade aqui, vocês vão ter lá dentro da pastinha, no Xerox, tá? Recortem e façam. Olha só, o quem? Quem é esse desenho aqui, ó? O pegou a... Quem é essa aqui? Lembrando que todo começo de frase é com letra maiúscula, termina com um ponto final. E outra coisa também, nome de pessoas com letra maiúscula, quando houver, mesmo elas estando no começo, ou no meio, ou no final, sempre, tá? Vamos lá. Continuando. A quem? Que fruta é essa? Caiu no... Olha só que desenho, agora você já sabe como se faz, como se escreve, né? E para que ele serve essa imagem aqui. Então, a maçã caiu no... Recortem, façam, depois colhem a outra, recortem a outra, colhem e façam. Depois de terminar a outra, vamos para essa aqui. Essa aqui a Pro teve que desenhar. Papai comeu uma... Ó, já tá o desenho lá em cima. Papai comeu uma... Beleza. Copie novamente. Minha avó comprou uma
Dá para ver o desenho da Pro. A Pro tá virando uma artista de tanto desenho. Vamos lá. O laço. Ui, falei o desenho. Agora vai assim mesmo. O vai ficar no pescoço do. Dá para ver o desenho? Beleza. Tá? Lembrando todo o começo de frase, olha aqui, ó, coçando nas duas linhas e terminando com um ponto final. Depois de fazerem as frases, trocando os desenhos pelas palavras, deixe uma linha em branco e tem mais um pontinho. Nesse pontinho diz o seguinte: recorte 5 palavras com C cedilha e cole-as no caderno. Vocês podem procurar nas embalagens, nos rótulos, tá? Geralmente os rótulos são de plástico, daí não dá. Mas dá para colar em revistas, jornais, nas embalagens, livros velhos que vocês têm em casa. Tá bom, pessoal? Eu preciso somente de 5 palavras, tá? Depois disso aqui, aí, isso aqui é para copiar no caderno, tá? Colhem as palavras, ok? Colaram as palavras? Beleza. Deixe uma linha em branco e até a próxima aula da tarefa, certo? Depois nós temos também, na nossa rotina de hoje, caderno de sala, língua portuguesa. No caderno de língua portuguesa, a última atividade que nós fizemos foi uma entrevista. Uma entrevista. Entrevista é um tipo também de texto, tá? Onde tem o entrevistado e o entrevistador. Temos o título. Eu vi umas imagens, eu vi uns cadernos, eu fiquei bem feliz. Eu vi alguns que se arriscaram e gravaram um vídeo, ficou bem legal. Tô adorando as atividades, tanto da 201 quanto da 202. Estão se arriscando no mundo virtual. Bem legal, bem joia. A Pro adorou, parabéns, tá? E também aqueles que fizeram no caderno, também a Pro olhou, umas letras bem bonitas, bem caprichado, tá? A Pro deixou a opção de fazer a escolha. O importante era fazer a entrevista sobre meio de comunicação, certo? No caderno de língua portuguesa, deixa uma linha em branco depois da entrevista e colocamos, então, a data. Caderno de sala, língua portuguesa, né? Nós estamos no caderno de língua portuguesa agora. Escola de Educação Básica, São Ligério, 28 de maio de 2020. Colocar o nome da professora, porque para quem deu essa aula foi a professora, o nome de vocês. Então, vamos pensar um pouquinho. Nós já sabemos, estudamos o que é comunicação, lembram? O que é comunicação mesmo? Pro, é quando a gente transmite uma mensagem, né? Precisa de uma ou mais pessoas, precisa das pessoas para fazer a comunicação, isso mesmo. Depois nós estudamos sobre elementos da comunicação. Tem alguns elementos que tem lá, né? O destinatário, o remetente, o canal, o código, né? Nós estudamos também. Estudamos os meios de comunicação. Que os meios de comunicação que servem, porque a gente, como que a gente envia a nossa mensagem, o que a gente utiliza para enviar a mensagem, né? Tem alguns celular, isso a gente aprendeu na entrevista, né? Hoje a gente tem o celular, antigamente tinha carta, telegrama, até falaram em telegrama, falaram em telefone, mas o telefone a mais antiga era muito caro, falaram isso também, né? E agora nós vamos falar as formas de comunicação. Só que antes de explicar, a Pro vai fazer o seguinte, tá? Eu vou ler para vocês e a Pro precisa que vocês primeiro copiem isso aqui no caderno, para na próxima aula eu estar explicando. Daí vocês já vão lendo e a Pro vai explicar na próxima aula. Formas de comunicação. Verbal. Então, nós temos verbal e não verbal. As formas de comunicação que a gente tem é a verbal e não verbal. Pro, mas o que é verbal? É o uso da palavra falada, como eu estou fazendo agora, ou escrita. Então, eu utilizo a falada ou a escrita, tá? Agora, eu estou usando a falada e a escrita, as duas juntas.
E aonde que eu encontro? Bilhete. Bilhete é uma forma de verbal, é uma comunicação verbal. Ela tem a escrita. Receita culinária, a escrita. A entrevista, eu posso ter a entrevista escrita ou a falada, como alguns fizeram. A carta ela é escrita, então ela é verbal. Uma conversa oral, quando a gente está conversando a mãe encontra com a amiga na rua e fica conversando, isso é uma conversa oral, então ela também é verbal. Um convite, quando algum amigo convida para ir ao aniversário, isso também é uma comunicação verbal. E uma não verbal? É quando não tem escrita e não tem fala. Então, é o uso de figuras, quando eu tenho figurinhas, quando eu tenho só desenhos, mas ele transmite também uma mensagem. Ele está transmitindo uma mensagem. Muito se encaixa aqui em figuras e desenho, é as histórias em quadrinho da Turma da Mônica. Essas histórias, geralmente, elas vêm tanto com a escrita, como ela também, algumas eu já vi só com imagens, então ela é não verbal. O som, por exemplo, assim, quando passa um caminhão do bombeiro, que faz aquele som, eu não preciso mais lá olhar que está escrito bombeiro, eu já sei, só ouvindo o som do bombeiro, eu já sei que é ele. Quando passa o carro da polícia, né? Eu posso estar lá dentro, estou dentro de casa, mas se eu ouço na rua o som, eu já vou identificar que é a polícia por causa do som. Uma pintura, muitos artistas, né? Não verbal, não tem nada escrito, mas tem uma pintura linda. Eu vou dizer, não, que belo. É também não verbal e transmite uma mensagem. A mímica, nós já brincamos de mímica, né? A mímica, ela é não verbal. A música, tá? A música também é não verbal. Tem só quando tem o sonzinho, tá? Muitas das músicas tem as letras e também tem o canto, tem o som, né? Tô falando do som aqui. E gestos, né? Os gestos nós também já falamos, tá? Libras, quando eles fazem libras, né? Também é não verbal. As placas de trânsito é não verbal. As placas de banheiro é não verbal, tá? Mas na próxima aula, a Pro vai tentar explicar melhor para vocês poderem entender as formas de comunicação. Copiem isso aqui no caderno, tá? E na próxima aula a gente vai fazer uma atividade e a Pro vai estar explicando as formas de comunicação, verbal e não verbal. Para a aula de hoje é isso, pessoal. Então, seguimos lá, vamos finalizar com as nossas orientações. Para finalizar nossa aula, então vamos para nossas orientações. Primeira dica: faça as atividades regularmente. O que é regularmente? Todos os dias. Regular, faça um pouquinho uma atividade num dia, amanhã faz mais um pouquinho, no outro faz mais um pouquinho, para não deixar acumular. O que é acumular? Fazer tudo uma vez só, daí fica atrasado com as atividades. Certo, pessoal? Segunda dica, participar das atividades. A Pro sabe que muitos pais estão trabalhando, tá? A Pro também tem ciência disso. Assim, bem poucos têm o privilégio de ficar em casa, tá? Para ajudar nas atividades. Mas eu sei que tem alguns que estão ficando com a tia, com a avó, mas tem que fazer nas atividades. Tem que participar das atividades, enviar as atividades que a Pro pede, assistam um vídeo, porque não precisa enviar todas as fotos. É só quando a Pro pede, eu preciso dessa imagem aqui, eu preciso dessa foto aqui. Então, envie somente essas fotos que a Pro está pedindo, tá? A Pro quer dizer outra coisa em participar das aulas. Agora, a diretora da escola está pedindo as atividades para a Pro, os alunos que fizeram as atividades, tá? Ela quer saber quem está fazendo as atividades. Então, a Pro vai ter que preencher um papel dizendo que fulano está fazendo, a pessoa está fazendo, o outro está fazendo. Então, eles vão estar ligando para casa quem não está fazendo as atividades, tá, pessoal? Se vocês conhecem algum coleguinho que viu, que a mãe que está conversando pelo grupo, diz para eles fazerem atividade. Terceira dica, enviar os vídeos e fotos na terças e sextas. A Pro já explicou bastante sobre isso, tá? Porque se enviar na segunda e na quarta, vai ficar muitas atividades para você estar enviando junto com as outras atividades. Aí eu tenho que enviar de artes, eu tenho que enviar de educação física, eu tenho que enviar todas as atividades.
Então, se programe para enviar nas terças e sextas a da Pro. Quarta dica, tire suas dúvidas. Quando vocês não conseguem fazer atividade, tá? Tirem as dúvidas de vocês, manda mensagenzinha, um áudiozinho para a Pro. Toda terça-feira a Pro tá disponível para vocês tirarem todas as dúvidas de vocês para fazer umas atividades bem legais, tá bom? Então eu desejo para vocês que quinta e última dica, bons estudos. Até a próxima aula. Lembre-se sempre, tamo junto.